Hoje o Flamengo é uma potência, por quê? Porque o pessoal arrumou a casa. Antigamente, eu lembro quando eu jogava no Porto, de Portugal, o Liedson chegou lá. E o Liedson, se tiver a proposta do Flamengo... Fala, nação! O Fernando, volante do Internacional, ele deu entrevista, né, ao programa do Rafael Sobis, pessoal. Ele falou sobre o Flamengo aqui nesse vídeo. Ele começa falando a respeito das SAFs, né, da estrutura do futebol brasileiro. Ele que passou grandes anos lá na Europa. E ele se diz muito surpreso, elogia muito a reformulação que o Flamengo fez, né? Ele conta um relato do Liedson, que o Liedson aconselhou os jogadores não ir para o Flamengo. Lá em 2012, 2013, 2014, o Liedson chegou lá em Portugal falando muito mal a respeito do Flamengo. O Fernando fala a respeito disso e se diz muito impressionado com o que o Flamengo virou no futebol brasileiro. É um vídeo bem legal, vamos se ligar aqui. Que tu enxerga esses grandes clubes do país se tornando SAF com investimentos grandes, e aí clubes associativos como o Inter, como o Grêmio, tem que fazer um malabarismo para encontrar bons jogadores e trabalhar o dobro, né? Tem que provar o dobro, porque tá na ponta do Brasil, como o Sobis disse, não é tão visto pela mídia do centro do país, não é tão visto pela CBF, enfim, acaba ficando em desvantagem para competir com esses grandes times que têm um investimento milionário, assim, e um cheque em branco para contratar. Eu acho bom, né? Porque isso eleva o nosso futebol, né? Eu acho que o Brasil tem muito talento. É um futebol com muita técnica, mas ainda falta muita coisa, né? Esse tempo a gente estava falando de gramado sintético, a gente não deveria nem estar falando sobre isso. A gente deveria ter os melhores campos, principalmente os melhores clubes, né? A questão do Palmeiras, que é um clube que hoje tem muito dinheiro, contrata jogadores muito caros, deveria ter o melhor campo. O Botafogo é uma SAF, tem muito dinheiro. Coloca o melhor campo. Por que o Inter tem campo bom e os outros não tem, não é SAF, entendeu? Então isso tudo vai elevando o nosso nível. Eu acho que se os clubes entrarem com esse sentido de empresa, ok, mas todo mundo com o mesmo sentido de melhorar o campeonato, de fazer um espetáculo melhor, eu acho que é uma mais-valia, né? Agora a gente tem que ter esse objetivo, né? De que o campeonato seja um espetáculo para os torcedores e que venda também para fora, né? Porque nós temos condições disso, de vender mais o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda é pouco consumido lá fora e a gente tem potencial de vender muito melhor o futebol brasileiro. Mas aí você não pode jogar num campo igual joga do Palmeiras. Você vai ver na televisão um campo como o Palmeiras, você fala, putz, parece pelada, é verdade. Você vê ali o campo e fala, não, como é que você vai vender esse produto? Entendeu? Então, isso tudo a gente deveria melhorar no futebol brasileiro. É pior mesmo? O sintético dá risco de lesão? Nem dá risco, assim, mas para você, por exemplo, um produto, você vai ver um jogo aqui, você está vendo um jogo Barcelona e Real Madrid. Você está vendo o campo, o estádio, espetacular, o campeonato parece totalmente diferente. Você vai ver o jogo, você vai lá com a Palmeiras e Corinthians, e naquele campo você já perde, você já vende mal o seu produto, já é ruim. Então, a gente deveria fazer melhor, entendeu? O Inter consegue manter um campo bom, o Corinthians tem um campo muito bom, o Juventude tem um campo muito bom, então os outros clubes também podem fazer campo bom. Gasta um pouco mais, mas você gasta, sei lá, 28 milhões num jogador, você pode gastar 3, 4 milhões num campo. E o Ronaldo até falou, esses clubes que têm sintético, sempre eles vão defender o deles, mas eu vi uma entrevista, se não me engano, do Wagner Mancini, que ele falou, os clubes que jogam com sintético, eles não treinam no sintético, porque se eles treinassem, os jogadores não chegam no fim de semana de dores, porque o sintético, por melhor que ele seja, ele é uma mentira, é uma coisa, só que os clubes estão partindo mais pro... Não é mais futebol, virou um negócio no sentido... Eles querem ter a possibilidade de jogar hoje e amanhã tem um show. Esse é que é o problema. Aí não dá prioridade pro futebol, entendeu? Porque faça uma arena, mas vai ter show. Então qual a prioridade? O show. Vai ser o show para pagar a conta? Entendeu? Aí acabou o futebol. Aí você vai perdendo essa essência de jogar numa grama, um futebol bonito, de você ver um grande jogador jogando ali, fazendo um grande jogo. Você vai ver um sintético diferente. O seu modo de virar, o seu modo de tocar, às vezes você pode chegar mais firme, mas você evita, porque ali o cara, com qualquer pisão que você prender o pé, você pode ter uma lesão. Pode acontecer no gramado natural? Acontece várias vezes. Mas se a gente puder melhorar o nosso futebol, acho que a gente já tem que começar por aí, né? Esse negócio da SAF também, enquanto a Mauro está te fazendo a pergunta, vocês viram o que o Ronaldo falou? Qual das falas do Ronaldo? Não, o Ronaldo... Muitas. Não, tenta ser presidente da CBF. Mas o Ronaldo falou... Não é sobre a CBF e tal. Ele tocou no esquema dos gramados, tocou no assunto dos estaduais, que dá para fazer. É que, claro, a CBF não tem interesse, é muita gente com o rabo preso, então... Tanto que o Ronaldo não conseguiu nem disputar. Mas o que me chamou a atenção no negócio de SAF, ele falou assim, se o Corinthians quiser virar SAF, eu arrumo o dinheiro na hora, eu arrumo investidor... Olha a facilidade do negócio, tem muito poder essas falas vindo de quem falou, né?
Se o Corinthians quiser virar SAF, eu ajudo, eu arrumo investidor. Imagina. É porque o Corinthians é o mesmo potencial do Flamengo, né? São as duas maiores torcidas do Brasil. Então, se tiver essa empresa bem organizada, com credibilidade, qualquer empresa quer colocar dinheiro lá, né? Quem que não quer estampar a camisa do Corinthians, né? Se tiver mesmo credibilidade, se tiver bem administrado, hoje o Flamengo é uma potência, por quê? Porque o pessoal arrumou a casa. Antigamente, eu lembro quando eu jogava no Porto, de Portugal, o Liedson chegou lá. E o Liedson, se tiver proposta do Flamengo, não aparece lá não. Que o clube não paga, o clube isso. E hoje o Flamengo é o clube... 5 anos atrás o Flamengo era Entendeu? diferente. Por quê? Porque organizou a casa. Então, se o Corinthians fizer isso também, certeza que vai ser o mesmo potencial. Buraco, né? Que o Cruzeiro começava o ano devendo para Adidas. Cara, é um troço absurdo. Aí é Só tem impossível essas o clube dar limpas. certo, Não é entendeu? impossível dar certo. Tem que ter essas limpas. Provavelmente o Cruzeiro agora não acontece mais isso. Ou tem algo mais pensado no clube. Porque até ter um dono, até virar SAF, o nome do clube responde por tudo isso, mas as pessoas não. Então as pessoas fazem as contas, fazem os esqueminha e vão embora. E quem paga a conta é o clube. Por isso que os clubes têm tantas dívidas ao longo da história. Um deixa pro outro, né? Porque o clube que paga, o clube não é uma pessoa. Então quem passa ali, ó, não dá nada. E isso é... Tomara, eu torço muito pro Ronaldo um dia tocar, porque tipo, ele, na entrevista dele, em 3, 4 temas ali, já dá para ver que dá para melhorar tranquilamente. Porque a SAF já, se ela não der certo, se deixar uma dívida, já vai buscar no seu CPF, né? Porque é uma empresa, né? Alguém paga. Alguém paga. Já é questão do clube, já é uma associação, né? Se deixou lá a dívida, Mas, fica lá. na minha Pessoal, então tá aí o Fernando, né? Falando sobre o Flamengo, sobre a reestruturação do Flamengo. Foi algo assim muito, muito impressionante mesmo. Foi muito rápido a forma que o Flamengo, né, se alavancou no futebol brasileiro. Muito por conta de sua torcida, né, de sua repercussão. O Flamengo é um clube que gera muito engajamento, o Flamengo é um clube que arrecada demais, e isso ajudou muito. Se não fosse um clube com tanta com tanta repercussão, com tanta mídia, seria mais difícil para o Flamengo se alavancar. A gente vê clubes aí que não tem tanto o tamanho do Flamengo, né, fora do campo, que demoram muitos mais anos para se reestruturarem, para buscarem o que o Flamengo buscou em pouquíssimo tempo, pessoal. Para você ver que o Liedson falou isso em 2013, se eu não me engano, o Liedson jogou no Flamengo em 2012, em 2013 ele foi para Portugal, e foi nessa volta aí para Portugal que ele deve ter falado isso ao Fernando, que na época estava no Porto, começando sua carreira, e o Liedson estava certo, né, pessoal? A gente tem que ser sincero, o Flamengo na época era uma grande bagunça. A gente vê aí recortes hoje em dia do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, lá em 2011, dando entrevistas em cadeiras de boteco, a Flá TV, hoje Flamengo TV. Isso é um recorte de como era o Flamengo na época. Um clube que mal pagava, que não pagava. Muitos meses no Flamengo duravam 90 dias. Então o Liedson estava certo. Qual é o jogador que vai para um clube para não receber? Isso daí é um absurdo, né? Que acontece com alguns clubes grandes no Brasil hoje em dia, mas desde 2013 o Flamengo não atrasa sequer um salário. Desde que o Bandeira assumiu a gestão do Flamengo, o Flamengo não atrasa um salário sequer. Isso mostra como o Flamengo se agigantou no futebol brasileiro. Já era enorme e se tornou um clube assim muito maior do que era devido à sua estruturação. Essas últimas gestões têm feito trabalhos assim excepcionais fora do campo no Flamengo, e a tendência é só melhorar. Estou muito esperançoso aí com as propostas do BAP sobre o Flamengo fora de campo. Mas e vocês, pessoal, que acharam do Fernando, das palavras? Sabiam dessa história do Liedson? Eu não sabia. O Liedson queimou muito o filme do Flamengo para alguns jogadores lá na Europa, mas agora, né, merecidamente, mas agora é ao contrário. Todo tipo de jogador, quando pensa em Brasil, quando pensa em voltar ao Brasil ou jogar no Brasil, pense em Flamengo, porque com a sua estrutura, por causa de um clube que tem o melhor elenco da América Latina, e por conta de um clube que vem sempre conquistando títulos. Mas coloquem aqui o que vocês acharam a respeito dessa entrevista do Fernando, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem o sino, deixem seu like no vídeo para não perder nada do Mengão aqui no canal. Até o próximo vídeo.